espírita altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro A Gênese, e antes, porém, leremos o Evangelho e faremos a prece. Capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Item 5. Aprendestes pecado por pensamento, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração, já cometeu adultério com ela. Mateus. Mestre Jesus, nos reunimos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Inspira-nos e enviai os Teus emissários, Teus mensageiros, para nos fortalecer. Alguns deles, Senhor, evocamos em Teu nome: o altivo, diretor da nossa casa de amor, os nossos patronos, o professor José Jorge e Camille Flammarion, para nos ajudar na compreensão deste complexo assunto. Em nome, então, desses irmãos queridos, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, iniciamos então, em nome do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, os estudos da manhã de hoje, em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos no capítulo 6, Astronomia Geral. Como dissemos na prece, é um assunto complexo. Eu tenho que ler, né? Porque não é do meu domínio. Não sou astrônomo, então é um pouco mais, eu tenho que ler devagar, porque é um pouco mais difícil a nossa compreensão. A vida universal. Essa imortalidade das almas, da qual o sistema do mundo físico é a base, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores preconceituosos. Eles a qualificaram ironicamente de imortalidade viajante e não conseguiram compreender que só ela era verdadeira perante o espetáculo da criação. Entretanto, é possível fazer compreender toda a sua grandeza, eu diria quase toda a sua perfeição. Vou ler de novo esse parágrafo. Essa imortalidade das almas, da qual o sistema do mundo físico é a base, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores preconceituosos. Eles a qualificaram ironicamente de imortalidade viajante e não conseguiram compreender que só ela era verdadeira perante o espetáculo da criação. Entretanto, é possível fazer compreender toda a sua grandeza, eu diria quase toda a sua perfeição. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam a morada de seres que os contemplam e que descobrem sobre seu véu o poder e a sabedoria daquele que os formou. É questão indiscutível para nós, mas que as almas que o povoam sejam solidárias, é o que importa saber. Então vamos lá, o que a gente leu aqui nesses dois parágrafos. Kardec começa falando da imortalidade da alma. E todo o universo
foi criado para essas almas, para nós. Logo, nós somos herdeiros do Criador. Todo o universo foi criado por Deus e os planetas, os mundos, para morada de espíritos, seres inteligentes da criação, como nós. Então é isso que ele está dizendo, para nós espíritas, isso é indiscutível. Toda essa grandeza que o universo se apresenta é para nós. Com efeito, a inteligência humana tem dificuldade para considerar esses globos radiosos. Globos, não globos. Qual o plural de globo, hein? Português é difícil para mim. Globo. Qual o plural de globo? Ele tem que falar. Pronuncia o plural de globo. Às vezes dá um branco na nossa cabeça. Globo. Tinha que ter um professor de português aqui do lado. Globos ou globos. Acho que é globos, né? Globos. Ele não está achando, não. Mas vamos lá. Vamos continuar. Aqui. Que as obras de Deus, ou seja, com efeito a inteligência humana tem dificuldade para considerar esses globos radiosos. Que caramba, que troço, hein? Plural de globo. Que cintilam no espaço, como simples massas de matéria inerte e sem vida. Custa-lhe pensar que nessas regiões distantes não haja magníficos crepúsculos, esplêndidas noites, sóis fecundos e dias plenos de luz, bem como vales e montanhas, onde as múltiplas obras da natureza desenvolveram toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhes imaginar que o espetáculo divino, em que a alma pode se retemperar como na sua própria vida, seja desprovido de existência e privado de qualquer ser pensante que possa conhecê-lo. Então, não é racional você ter um planeta estéril, como dizem hoje. Ah, não há vida em Marte, não há vida. Há vida sim, em Júpiter, em Plutão, em Saturno, em Marte. Se a gente não tivesse visto peixe, a gente não ia imaginar que viveria seres vivos debaixo d'água. Então, se a atmosfera é diferente, eles têm uma natureza diferente, mas são seres humanos que vivem em todos os lugares deste universo. Todo o universo é habitado. Jesus já te dizia, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação é necessária acrescentar a da humanidade solidária. E é nisso que consiste o mistério da
eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade ainda não apreciada de vossa parte foram dados a esses mundos. Se esses astros se harmonizam em seus vastos sistemas, são habitados por inteligências, não o são de forma alguma por seres desconhecidos uns dos outros, mas por seres marcados na fronte pelo mesmo destino que devem se encontrar momentaneamente, segundo suas funções de vida e se encontrar de acordo com as suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como o tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Através de que estranha aberração se acreditou que se deveria negar às vastas regiões do espaço a imortalidade quando a encerravam em um limite inadmissível em uma dualidade absoluta. O verdadeiro sistema do mundo deveria então preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Esta se transviará tanto que sua base se colocará sobre a metafísica? A resposta é fácil e nos mostra que na nova filosofia se estabelecerá triunfante sobre as ruínas da antiga, porque a sua base se terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. O que ele está dizendo aqui? Só existe vida em todos os lugares. Não existe a morte. Os mundos são habitados e solidários entre si. Então, o universo criado por Deus e seus mundos são habitações para seres como nós. Ponto. Foi isso que ele disse. Agora, o segundo item, subitem desse capítulo Astronomia Geral. A ciência. A ciência. A inteligência humana elevou suas poderosas concepções acima dos limites do espaço e do tempo. Ela penetrou no domínio inacessível das antigas eras, explorou o mistério dos céus insondáveis, explicou o enigma da criação. Sob os olhares da ciência, o mundo exterior desenvolveu o seu esplêndido panorama, a sua magnífica opulência, e os estudos do homem o conduziram ao conhecimento da verdade. Ele explorou o universo, encontrou a expressão das leis que o regem e a aplicação das forças que o sustentam. E se não lhe foi dado observar frente a frente a causa primária, pelo menos chegou à noção matemática da série de causas secundárias. Neste último século, principalmente o método experimental, o único que é verdadeiramente científico, foi posto em prática nas ciências naturais e, com a sua ajuda, o homem se despojou sucessivamente dos preconceitos da antiga escola e das teorias especulativas para se restringir ao campo da observação e cultivá-lo com atenção e inteligência. Sim, a ciência do homem é sólida e fecunda, digna de nossas homenagens por seu passado difícil e longamente experimentado, digna de nossas simpatias pelo futuro, pleno de descobertas úteis e proveitosas, porquanto, doravante, a natureza é um livro acessível às pesquisas do homem estudioso, um mundo aberto às investigações do pensador, uma região brilhante que o espírito humano já visitou
e pela qual ele pode avançar arrojadamente, tendo em mãos como bússola a sua experiência. Um velho amigo de minha vida terrestre disse-me recentemente que uma peregrinação nos havia reconduzido à Terra e nós, de novo, estudávamos moralmente este mundo. Meu companheiro acrescentou que o homem atualmente está familiarizado com as leis as mais abstratas da mecânica, da física e da química, que as aplicações à indústria não são menos notáveis que as deduções da ciência pura e que toda a criação sabiamente estudada pelo homem parece ser daqui em diante seu real atributo. E como nós prosseguíamos nossa marcha fora deste mundo, e eu lhe respondi nestes termos: frágil átomo perdido num ponto imperceptível do infinito, o homem acreditou alcançar com seu olhar o espaço universal, quando, muito mal, podia contemplar a região que habitava. Ele acreditou estudar as leis de toda a natureza, quando suas apreciações tinham atingido apenas as forças em ação ao seu redor. Ele acreditou determinar a grandeza do céu, quando se consumia na determinação de um grão de poeira. O campo de suas observações é tão exíguo que o espírito tem dificuldade para reencontrar um fato perdido de vista. O céu e a terra do homem são tão pequenos que a alma em seu voo não tem tempo de estender suas asas antes de chegar aos últimos lugares acessíveis à observação. O universo incomensurável nos rodeia em todas as partes, ostentando riquezas desconhecidas além dos céus, pondo em ação forças inapreciadas, desenvolvendo modos de existência inconcebíveis para nós e propagando ao infinito o esplendor e a vida. E o Siron, miserável ácaro, privado de asas e de inteligência, cuja triste existência se consome sobre a folha que lhe deu nascimento, pretendia, porque caminhava alguns passos naquela folha agitada pelo vento, ter o direito de falar sobre a árvore imensa a que ela pertencia, a árvore da qual ele apenas percebeu a sombra. Loucamente, ele imaginava poder discorrer sobre a floresta, de onde sua árvore faz parte, e discernir sabiamente sobre a natureza dos vegetais que nela se desenvolvem, dos seres que a habitam, o sol longínquo cujos raios ali descem algumas vezes para levar o movimento e a vida. Em verdade, o homem seria estranhamente pretensioso ao querer avaliar a grandeza infinita ao pé de sua pequenez infinita. Ele também deve estar bem compenetrado de que, se os áridos trabalhos dos séculos passados lhe proporcionaram o primeiro conhecimento das coisas, se o progresso do espírito o colocou à entrada do saber, ele nada mais fez que soletrar a primeira página do livro. E ele é como uma criança suscetível de se enganar com a palavra, e longe de pretender interpretar a obra doutoralmente, deve contentar-se em estudá-la com humildade, página por página, linha por linha. Felizes ainda aqueles que podem fazer. Então ele está falando aqui da ciência. O que ele acabou de dizer? Ele falou do Siron. Eu não sei o que é Siron, uma espécie... Deixa eu ver aqui. Vamos perguntar o que é Siron. O que é Siron? Deixa eu ver o que ele disse aqui. Siron... Não, mas não é isso que eu quero.
Eu vou botar aqui uma lagarta. Ele fez uma comparação. Eu vou colocar aqui lagarta, tá? Aqui tem Ceron, comuna da França, enfim, mas não é esse o sentido. Vamos botar um animal, um bicho que vive numa folha, se arrastando numa folha de uma árvore. Então, esse bicho, esse animal, se arrasta por esta folha e ele quer falar da árvore como um todo, de todas as folhas da árvore, de todos os galhos da árvore, de todo o tronco da árvore, mas ele não sai daquela folha. Como ele pode falar da árvore? Como ele pode falar da floresta em que a árvore está situada? Como ele pode falar do sol que chega até ele naquela floresta e abrange toda a floresta? Se dá o mesmo com o homem. Com toda a ciência que nós já temos, as descobertas, nós na Terra, esse grão de areia perdido na Via Láctea, né, perdido no sentido do seu tamanho, da sua pequenez. Como nós aqui nesse planeta vamos falar do universo? Falar de todas essas estrelas, de todos esses mundos que nos abrange, se nem conhecemos ainda todo o planeta Terra, todos os lugares do planeta Terra. Se o fundo dos oceanos nem sequer foram ainda devassados. É o mesmo princípio. Então, quase nada sabemos a respeito do universo. Só sabemos que somos espíritos imortais e que Deus criou o universo para todos nós. Tá tudo bem até aí? É o que a gente pode dizer. Considerações morais. Considerações morais. Vós nos seguistes em nossas excursões celestes e visitastes conosco as imensas regiões do espaço. Sob o nosso olhar, os sóis sucederam aos sóis, os sistemas aos sistemas, e as galáxias às galáxias. O esplêndido panorama da harmonia do cosmo desenrolou-se diante dos nossos passos e antegozamos a ideia do infinito, que só poderemos compreender em toda a sua extensão, segundo a nossa perfectibilidade futura. Os mistérios do espaço desenvolveram seu enigma, até aqui indecifrável, e nós fazemos ao menos uma ideia da universalidade das coisas. É importante agora parar e refletir. É belo, sem dúvida, ter conhecido a insignificância da Terra e sua medíocre importância na hierarquia dos mundos. É belo ter reprimido a presunção humana, que nos é tão cara, e nos humilharmos ante a grandeza absoluta. Mas será mais belo ainda interpretar o espetáculo de que fomos testemunhas sob o aspecto moral. Eu quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação nas diversas partes do vasto universo. Habituados como estamos a julgar as coisas pela nossa pobre e pequena morada, e imaginamos que a natureza só pôde ou só teve de agir em outros mundos, segundo as regras que conhecemos aqui na Terra. Ora, é precisamente nisso que é necessário modificar o nosso julgamento. Observai por um instante uma região qualquer do vosso mundo e uma das obras da vossa natureza. Não reconhecereis ali o sinal característico de uma variedade infinita e a prova
de uma atividade sem igual? Não vede nas asas de um passarinho das Canárias ou na pétala de um botão de rosa entreaberto a prodigiosa fecundidade dessa bela natureza? Que os vossos estudos se apliquem aos seres que planam nos ares, que deixam a violeta dos campos, mergulhem nas profundezas dos oceanos. Em tudo e por toda parte lereis esta verdade universal. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é una na sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Ela brinca com o sol, como brinca com uma gota de água. Ela povoa de seres vivos um mundo imenso, com a mesma facilidade com que faz abrir-se o ovo posto pela borboleta do outono. Ora, se tal é a variedade que a natureza pôde nos descrever em todos os lugares deste pequeno mundo, tão acanhado, tão limitado, quanto mais deveis aumentar essa atuação, considerando-se a perspectivas de vastos mundos. Quão mais deveis desenvolvê-la e nela reconhecer o grande alcance, aplicando-a a esses mundos maravilhosos, que muito mais do que a Terra atestam a sua inapreciável perfeição. Assim, não imagineis sistemas planetários semelhantes ao vosso em torno de cada um dos sóis do espaço. Não imagineis nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos da natureza que se apresentam ao redor de vós, mas pensai que assim como nenhum rosto se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, da mesma forma, uma diversidade prodigiosa e inimaginável foi espalhada nas moradas etéreas que flutuam no seio dos espaços. Do fato de que a vossa natureza animada começa no zoófito e termina no homem, de que a atmosfera alimenta a vida terrestre e de que o elemento líquido a renova incessantemente, de que as vossas estações fazem suceder nesta vida os fenômenos que dela fazem parte, não deveis concluir que os milhões de mundos que flutuam no espaço sejam semelhantes a este aqui. Longe disso, eles diferem segundo as diversas condições que lhes foram atribuídas e de acordo com os seus respectivos papéis no palco do mundo. São as diferentes pedrarias de um imenso mosaico, são as variadas flores de um admirável jardim. Então, gente, o que foi que o Kardec trouxe nessas considerações morais é que os mundos que existem, os planetas que existem no espaço, não se assemelham à Terra. Aqui a gente tem os 3 reinos da natureza, reino mineral, vegetal, animal. Existem outros reinos que a gente não faz ideia. Então, seres, como nós falamos, se nós não víssemos peixes, como é que animais poderiam habitar dentro d'água? Se nós não conseguimos respirar lá. Existem outros sistemas, outras formas de vida, outras formas de energia. E existe sempre seres habitando esses mundos em torno da Terra. Então,
A gente ainda está engatinhando nesse conhecimento. Nosso atraso é muito grande e pouco podemos falar a respeito desses mundos, a não ser o que Jesus já disse: há muitas moradas na casa do Pai, e que os Espíritos confirmam, dizendo que todos os globos são habitados. É o que a gente tinha para dizer hoje. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos a Deus, nosso Pai, por tudo que recebemos de informação, de vibrações amorosas em nossa casa de amor. Agradecemos a Allan Kardec, agradecemos a Leon Denis, aos patronos desse estudo, o professor José Jorge, Camille Flammarion. Agradecemos ao altivo e aos benfeitores aqui presentes, nos inspirando, nos instruindo. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno da obra A Gênese. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.